Bom, está gravando, boa tarde a todos. Eu vou fazer uma apresentação formal aqui da professora Michele Clautal e depois eu passo a palavra para ela proferir a palestra dela, que será sobre taxonomia integrativa de porífera calcária. Bom, a professora Michele é bacharel em Biologia Marinha pela UFRJ, mestre em Biologia Celular e Molecular pela Fundação Oswaldo Cruz e doutora em Ciências Biológicas e Genética pela UFRJ. É professora associada do IB-UFRJ, está credenciada no programa de pós-graduação em Biodiversidade e Biologia Evolutiva do Instituto de Biologia da UFRJ. Tem experiência nas áreas de Biologia Marinha e Zoologia, atuando principalmente nos temas taxonomia, filogenia, sistemática molecular, ecologia e reprodução de porífera. Foi membro do Steering Committee do World Registry of Marine Species, que é o famoso WORMS, né? De 2013 a 2016. E atualmente é vice-coordenadora do programa de pós-graduação em Biodiversidade e Biologia Evolutiva, que eu já citei anteriormente. É editora de Calcária, do World Porifera Database, ligada ao WORMS, e editora de porífera das revistas Marine Biodiversity e Zootaxa, e coordenadora do Laboratório Internacional Associado Franco-Brasileiro Mario. Bom, espero que eu tenha feito a pronúncia correta. Qualquer coisa, Michele. Só uma correção que eu estou vendo, eu acho que eu até atualizei essa semana no Lattes, porque acabou a minha vice-coordenação em março, sim, então... Sim. Estou na comissão de após, mas já saí da coordenação. Agora a professora Daniela está aqui, que é a coordenadora, e a professora Leila Pessoa, que é a vice. Então, mudamos recentemente. Bom, lhe passo então a palavra para proferir sua palestra. Tá. Qualquer coisa, estamos por aqui. Está aparecendo? Está aparecendo já. Ah? Vou colocar aqui. Bom, gente, então, boa tarde. Eu vou falar hoje, de taxonomia integrativa de porífera, focando na classe calcária, que é a classe de esponjas com que eu trabalho. E aí eu, pensando na disciplina e como é importante, uma coisa que nós tínhamos comentado há um tempo atrás na reunião da ZOO, numa das reuniões, como é importante que os alunos, principalmente os alunos da própria ZOO, mas os alunos da biologia como um todo, como é importante que eles conheçam o tipo de trabalho que é desenvolvido aqui, dentro do Departamento de Zoologia, no Instituto de Biologia. Então, eu tentei pegar os exemplos sempre colocando trabalhos que foram feitos ou que estão sendo feitos no laboratório, para a gente poder discutir um pouco essa questão de taxonomia integrativa. Primeiro, a gente tem que parar para pensar no papel da taxonomia, o que a taxonomia se propõe de fato a fazer. E existem dois objetivos, que são objetivos científicos da taxonomia, que são de grande importância. Um é o delineamento de espécies, é você reconhecer de fato quem são as espécies. E um segundo objetivo científico é você classificar as espécies, ou seja, você colocar essas espécies numa hierarquia, de espécies, gênero, família, ordem, então você fazer essa classificação. Além disso, a gente tem também serviços que a taxonomia presta, o taxonomista presta para a sociedade, para a comunidade como um todo, que é no sentido de nomear as espécies. Então, vocês imaginem as pessoas que trabalham com ecologia, que trabalham com fármacos, que são retirados de organismos vivos, de animais, de plantas, precisam de uma boa taxonomia. Então, é papel do taxonomista fazer essa nomeação das espécies. E também criar formas de identificar, para que as pessoas possam identificar essas espécies. Então, se eu descrevo uma espécie nova, eu tenho que conseguir descrevê-la de forma que outras pessoas sejam capazes de identificar essa espécie. Então, essa parte de promover os meios para a identificação é também um papel muito importante do taxonomista em relação à comunidade como um todo. O que nós temos visto
é que, apesar dessa importância toda da taxonomia, né, e de vários biólogos e vários outros profissionais dependerem da taxonomia, a taxonomia ela é tradicionalmente lenta demais. Então, você coleta, você faz uma expedição, você coleta os organismos num determinado momento, e só muito tempo depois, às vezes alguns anos depois, que você consegue descrever toda aquela biodiversidade que você começou a estudar no momento em que você coletou aquelas amostras. E essa lentidão da taxonomia, que faz parte da taxonomia, ela muitas vezes frustra os outros biólogos, os outros profissionais que dependem dessa taxonomia. Então, conservacionistas, ecólogos, farmacólogos. Então, os profissionais que precisam simplesmente que você diga qual é o nome dessa espécie, muitas vezes ele acha que você, taxonomista, está demorando demais. Só que a taxonomia, ela é demorada. Porque não é você olhar o organismo e dizer, o nome é tal. Você até é capaz de fazer isso, quando você já tem uma espécie que é muito conhecida, que você já sabe tudo sobre ela, você consegue olhar e dizer o que ela é. Mas até chegar nesse ponto, o taxonomista tem muito trabalho pela frente. Para dar uma ideia aqui para vocês, olha só, a gente tem, em termos de insetos, por exemplo, né, nós temos aqui essa barra mais laranja representando a diversidade identificada, então, as espécies conhecidas. E na barra amarela, essa continuação aqui, quanto ainda deve faltar para ser descrito. A mesma coisa aqui para fungos, para aranhas. Então, reparem que, normalmente, a gente tem muito mais espécies para descrever do que espécies descritas. Exceção aqui para plantas e para os vertebrados. Então, o restante, a gente vê que a taxonomia ainda está realmente muito atrás, né? Ainda está demorando muito para conseguir descrever toda a biodiversidade do planeta. E no início, mais ou menos, no início do século XXI, essa demora da taxonomia recebeu, inclusive, um termo, né, que foi o impedimento taxonômico. Então, tentou-se entender por que o taxonomista demora tanto tempo para identificar as espécies. Esse impedimento taxonômico, ele está relacionado a várias coisas. Por exemplo, a falta de taxonomistas. Então, cada vez a gente tem menos taxonomistas, e tem lugares do mundo onde você já quase não encontra taxonomistas, então isso é um problema para você conseguir descrever toda a biodiversidade. A falta de verba para taxonomia, o que faz com que o trabalho também fique mais lento, porque você não tem muita verba para manter aquele trabalho. E muitas vezes até essa falta de verba está relacionada com a falta de taxonomistas. Então, às vezes o profissional prefere conseguir um outro tipo de estudo em biologia que renda mais, que dê mais dinheiro para os trabalhos. E ainda tem um problema que vai resultar dessa falta de taxonomista, dessa falta de verba que dá nessa lentidão, que é o fato da gente acabar não conseguindo, talvez, descrever as espécies novas, né, as espécies da biodiversidade do planeta, na mesma velocidade em que elas estão sendo extintas. Então, quando a gente olha, né, uma curva de extinção e vê como rapidamente, né, a partir aqui, do século XIX, XX, né, como rapidamente você começa a ter um aumento nessa taxa de extinção, aí o taxonomista fica preocupado de, será que eu vou conseguir descrever toda a biodiversidade, né, que tem no planeta antes que essa biodiversidade seja extinta? Então, tudo isso, né, gera essa crise na taxonomia. Como eu falei para vocês, esse tipo de debate ele começou a ficar mais forte no início do século XXI. E aí, uma das propostas feitas para tentar resolver esse problema foi a proposta de um grupo canadense, liderado por esse pesquisador, que é o Paul Hebert, em que eles propuseram, nesse momento, o tal do DNA barcode. Certamente vocês já ouviram falar várias vezes. Então, qual era a ideia, né, do DNA barcode? Era pegar as espécies, isolar o DNA de todas as espécies,
amplificar e sequenciar uma determinada região, e aí a proposta deles é que fosse o gene da citocromo oxidase 1, que é DNA, faz parte, né, do DNA mitocondrial. E então, com isso, você teria um código de barras, né, ou seja, você teria uma sequência de DNA que seria uma sequência diagnóstica para cada espécie. Então, ninguém mais ia precisar olhar no microscópio, fazer lâminas, corte histológico, ninguém ia precisar medir mais estruturas, nada disso. Você simplesmente ia gerar essa sequência, esse barcode, e essa sequência ia ser a assinatura, né, da espécie. Eles, inclusive, sugeriram no trabalho que dentro de 20 anos, e aí eu chamo atenção aqui, que o trabalho é de 2003, então, dentro de 20 anos, em 2023, toda a biodiversidade do planeta seria conhecida. Já dá para imaginar que eles não vão conseguir cumprir essa meta, né, de em 20 anos, ou seja, até 2023, agora, eles terem todas as espécies do planeta identificadas. Na realidade, o que aconteceu, né, com essa proposta do barcode é que, aos poucos, as pessoas começaram a perceber que seria impossível cumprir essa meta e que o barcode ele não era tão eficiente como se imaginava lá atrás. Por que isso? Porque não basta você ter uma sequência de DNA, você precisa delinear a espécie. Então, para você saber o que é uma espécie, não adianta você simplesmente ver uma diferença morfológica ou você simplesmente ver uma diferença no DNA. É muito mais do que isso. Você tem que trabalhar muito com muitos indivíduos da mesma espécie para você poder ver a variabilidade intraespecífica daquela espécie, para você poder, então, delimitar quem é aquela espécie, quem é a espécie irmã dela e assim por diante. Outra coisa que eles viram é que a citocromo oxidase 1, ela não é o marcador dos sonhos para todos os organismos. Então, apesar de vários organismos serem estudados até hoje, né, via citocromo oxidase 1, para outros organismos, a evolução da citocromo oxidase 1 não é lenta o suficiente ou rápida o suficiente para permitir que você consiga distinguir espécies. Além disso, começaram a gerar uma quantidade enorme de sequências, e aí você, com aquele monte de sequências, você não consegue dar os nomes para essas sequências. Então, você precisava, de qualquer jeito, do taxonomista, porque o taxonomista é que ia poder dar um nome para essa sequência de DNA, né? Dar um nome de espécie para essa sequência de DNA. E para isso você tem que olhar a bibliografia, e para isso você tem que olhar o holótipo, e para isso você tem que fazer muito trabalho. Então, de qualquer jeito, não resolvia todo aquele problema do impedimento taxonômico. Por último, a gente não quer só dar nome de espécie. Não é né, o objetivo do taxonomista não é simplesmente dizer o nome da espécie. Você quer dizer tudo que está associado a essa espécie também. Então, você quer fazer a descrição morfológica e anatômica, você quer saber o comportamento da espécie, a ecologia, a distribuição. Então, tem muito mais trabalho por trás, né, dessa descrição de uma espécie. Em 2005, então, nessa época, né, em que começou um debate acirrado entre taxonomistas que trabalhavam só com morfologia e que bateram completamente de frente com as pessoas que trabalhavam com molecular, e pessoas que trabalhavam só com molecular e achavam que olhar morfologia era perda de tempo. Então, ficou um debate muito acirrado no início do século XXI, e aí veio uma proposta, que é a proposta do Day-Raj, nesse trabalho de 2005, em que ele cunhou esse termo, né, assim, ele propôs, né, que fosse feito uma taxonomia integrativa. E aí ele disse o seguinte: a taxonomia integrativa, ela é importante porque quando você faz uma taxonomia tradicional, usando só morfologia, o que você gera naquele momento é, na verdade, uma hipótese. Porque você, pela morfologia, você discrimina morfoespécies.
E aí você tem uma hipótese. Você precisa saber, né, depois que você distinguiu essas morfoespécies, né, separou em grupos as morfoespécies, você precisa saber se você tem variabilidade morfológica, e na verdade todo mundo é uma coisa só, ou se você misturou coisas ali, detalhes que você achou que fossem variabilidade, na verdade, significam espécies diferentes. Então, você precisa testar essa hipótese das morfoespécies. E para fazer esse teste, você precisa usar alguma outra abordagem que não a morfologia, senão a coisa fica redundante. E aí ele propõe que, além da morfologia, que vai gerar essa sua primeira hipótese, que você tenha outros tipos de abordagens. Filogeografia, genética de populações, ecologia, desenvolvimento, comportamento, e mais um monte, né, que eu coloquei aqui nessa imagem, para vocês poderem ter uma ideia, né, do que se pode estudar em termos de taxonomia integrativa. A taxonomia integrativa, né, a taxonomia usando várias abordagens, ela é mais importante ainda quando você trabalha com grupos que têm poucos caracteres morfológicos ou que têm uma plasticidade muito grande. Isso é, uma influência do ambiente muito grande que acaba fazendo com que a morfologia varie de acordo com o ambiente. Então, esse é o caso de porífera. E por isso, tão cedo, em porífera, as pessoas lá atrás, tá, década de 70, o pessoal já começou a usar o que agora a gente chama de taxonomia integrativa. Então, as pessoas já começaram, naquela época, a usar vários tipos de abordagens. Abordagem bioquímica, por exemplo, lipídios, aloenzimas, citologia, DNA, né, DNA mais para frente, mas isso já começou há muito tempo, porque justamente em porífera nós temos, às vezes, uma grande plasticidade, então, por exemplo, olha a diferença de cor, tudo dentro de uma única espécie. Então, para você poder fazer essa discriminação, o que é uma variabilidade natural, né? E o que é uma espécie diferente, em porífera, muitas vezes, se você não recorre a uma abordagem diferenciada, né, da morfologia, você não consegue chegar a uma conclusão. Atualmente, eu não tenho isso em números, então eu coloquei talvez aí para vocês. Talvez a maior parte dos taxonomistas de porífera atualmente usem DNA, mas eu não posso afirmar isso porque eu não fiz não contabilizei para dizer se é verdade ou não. Bom, a gente, né, eu vou dar alguns exemplos para vocês, né? A gente começou a usar, né, eu, no caso, a época em que eu comecei a trabalhar, né, e aí entrei na equipe do Solé, que foi meu orientador, e a gente começou a ver essa coisa de usar uma outra abordagem que não só a morfologia, né? Nessa época, o que se usava era eletroforese de aloenzimas. Então, essa era uma abordagem bioquímica em que você estuda essas enzimas, as aloenzimas, que são formas variantes que são codificadas por diferentes alelos, mas que estão no mesmo locus. Então, você consegue fazer uma diferenciação de genótipos, então de alelos, então você consegue saber qual é o genótipo daquela população. Então, por exemplo, um indivíduo pode ter um genótipo AB, o outro AB também, o outro BB, o outro BB, o outro AA. Então, você consegue, com essa técnica de aloenzimas, saber qual é o genótipo de cada indivíduo. E com isso, você consegue avaliar aquela população. Nesse trabalho de 1991, já se usava antes, tá? O Solé já usava isoenzimas, né, aloenzimas antes disso. Mas nesse trabalho, que foi o primeiro que eu participei, a nossa dúvida era, as espécies que ocorrem no Mediterrâneo, Clatrina clatrus, Morogévia cérebro, são realmente as coespecíficas, né? São realmente a mesma espécie que ocorre aqui no Brasil? Porque até então era isso que se dizia. E, dada a distância do Mediterrâneo aqui para o Rio de Janeiro, vinha essa dúvida, né? Mas será que essas pequenas diferenças que a gente observa na morfologia são diferenças de espécies ou são diferenças
intraespecíficas, né? São só uma variabilidade. Então, usando essa metodologia de aloenzimas, a gente conseguiu ver que, na verdade, a espécie lá do Mediterrâneo, mais especificamente era dali da França, essa espécie Clatrina clatrus, que é a localidade tipo, é o Mediterrâneo, não era a mesma espécie que ocorria no Brasil. Então, nós nomeamos a espécie brasileira Clatrina áurea. E a espécie Borogévia cerebrum, que ocorria também, né, que ocorre lá no Mediterrâneo, também é diferente da espécie que ocorre aqui no Brasil. Então, aqui no Brasil, a gente chamou de Borogévia brasiliensis. E o que a gente fazia nesse momento era, pelas isoenzimas, né, pelos genótipos desses indivíduos, a gente conseguia calcular a identidade de Ney. E essa identidade de Ney, a gente, para poder se basear, né, para tentar ter uma maneira de ver o que significava cada um desses valores, a gente usava esse gráfico, que a gente chamava de torpograma, até o Paulinho, na apresentação dele, comentou do torpograma. E esse torpograma, que foi desenvolvido pelo Torp, daí o nome, em 1982, nessa época ele pegou tudo que se conhecia assim, de espécies do mesmo gênero, organismos da mesma espécie, indivíduos da mesma população, e viu qual era a identidade gênica e chegou nesse torpograma. Então, para Clatrus, nós tivemos um valor aqui para cérebro, e aí a gente caía, né, dentro dessa margem aqui de espécies do mesmo gênero. Então, nós separamos como espécies diferentes. Passando muito tempo, né, então, saindo aí da questão das aloenzimas, a gente chega nos primeiros trabalhos com DNA. E aí, em relação à calcária, né, a gente começa a ver os primeiros trabalhos nascendo, e lá no laboratório, o primeiro é esse aqui, que é um trabalho com essa espécie Leuceta floridana, que estava sinonimizada com essa espécie Leuceta microrrafis. Esse trabalho, foi o mestrado do Diego Valderrama, que é um colombiano, que fez aqui comigo o mestrado, lá no Museu Nacional. E aí, o que a gente viu nesse trabalho aqui? Nós pegamos espécimes aqui do Atlântico Ocidental, desde o Caribe até aqui o Brasil, e pegamos também na região, lá na Austrália, porque a localidade tipo da Leuceta microrrafis é a Austrália. E aí nós fizemos a análise de DNA usando esse marcador, que é o ITS, que é um marcador nuclear ribossomal. E o que nós vimos, então? Que existe um grande clado que reúne tanto indivíduos do Brasil como indivíduos do Caribe. Existia um outro clado de indivíduos do Brasil, separado do Caribe, e aqui um clado dos indivíduos lá da Austrália, que seriam a Leuceta microrrafis, propriamente dita, né, já que a localidade tipo é a Austrália. Então, com isso, a gente conseguia ver que, de fato, a população aqui do Atlântico não era coespecífica com a população lá da Austrália. Logo, não havia uma sinonímia entre Leuceta floridana e Leuceta microrrafis. Então, a gente ressuscita, nesse momento, o nome Leuceta floridana. E aqui, a localidade tipo de floridana é o Caribe. Então, esse clado aqui, nós consideramos que esse é a Leuceta floridana propriamente dita. Esses organismos que só ocorriam no Brasil e que tinham uma morfologia bem diferenciada, esses ganharam um nome novo. Então, eles passaram a se chamar Leuceta potiguar, porque essas amostras eram ali da bacia potiguar. Então, nós ficamos com a Leuceta floridana, bem comum aqui na costa oeste do Atlântico, a Leuceta potiguar, que até agora nós só conhecemos do Brasil, e a Leuceta microrrafis, que é aquela lá do Caribe.
Outra coisa que o DNA ajudou muito nos trabalhos foi em relação a compreender um pouco a evolução da morfologia, né, dos caracteres morfológicos em esponjas calcárias. Nós fizemos esse trabalho, que começou bem antes, foi um trabalho que o André Rossi, que foi também um aluno lá do laboratório, que fez o mestrado, ele começou esse trabalho, publicou em 2011, já indicando que havia essa separação, e aí nesse trabalho de 2013, nós sentamos para dar os nomes para esses gêneros que a gente descobriu nesse trabalho. O que esse trabalho mostrou? Originalmente, o que a gente queria ver era só a evolução da morfologia das esponjas calcárias de um determinado gênero, que é o gênero Clatrina. Então, nós pegamos o máximo possível de espécies do gênero Clatrina, sequenciamos novamente o ITS e fizemos, então, essa árvore filogenética. E o que nós vimos no final das contas? Primeiro, que Clatrina não era monofilético. Então, a partir daí, a gente já, não dá para ficar vendo só a evolução dos caracteres, tem que primeiro resolver esse problema. Então, não é monofilético. Aí, nós vimos que dentro de Clatrina, né, você tinha vários clados que iam se formando, misturados com outros gêneros já conhecidos. Então, eu marquei em verde os gêneros novos que nós propusemos nesse trabalho e deixei sem a marcação verde os gêneros que já eram antigos. Clatrina, nós vimos que era esse clado aqui. Por quê? Porque a espécie tipo de Clatrina, que é Clatrina clatrus, estava presente nesse clado. Então, isso aqui fechou o gênero Clatrina. Além disso, esse clado todo tinha uma característica em comum. Você não tinha espículas do tipo tetractina. Você só tinha diactina, que podia estar presente ou não, e triactina, que estava presente em todas elas. Então, esse grupo só com triactinas, e que pode ou não ter as espículas de diactinas, ele formava esse clado que nós mantivemos o nome Clatrina, já que a espécie tipo estava aqui. Um outro clado que surgiu foi esse clado que nós nomeamos como Ernst. Daqui para baixo, todo mundo tem triactina, tetractina e pode ter diactina. Esse clado de Ernst, nós vimos que ele tem muito mais tetractinas do que triactinas, ou às vezes a mesma proporção de tri e tetra. Então, essas esponjas anastomosadas e que apresentam tri e tetra passaram, e mais tetra do que tri, ou na mesma proporção, nós passamos a chamar o gênero Ernst, propusemos esse gênero. A Ascandra, que é um outro gênero, mas que já era conhecido, nós vimos que reunia as esponjas, né, tanto Ascandras como antigas clatrinas, que tinham anastomose muito frouxa, os tubos mais ramificados do que anastomosados. E tinha triactina, tetractina, tetra costuma ser mais comum, mas às vezes tem variação nesse gênero. Então, nós propusemos uma nova diagnose para a Ascandra. Aí nós temos aqui ainda as cautes, nós temos ainda aqui leucásticos, que já eram gêneros conhecidos, e aí um gênero novo, que é a Artúria, que é um gênero também de esponjas com o corpo anastomosado, que apresentam tetractinas e triactinas, sendo que, nesse caso, as triactinas são as mais comuns. As tetras, normalmente, são bastante raras. Borogévia, um outro gênero que nós propusemos, que são esponjas também anastomosadas, que apresentam tetractinas, tripódios, que são tetractinas bem gordinhas, e triactinas, e que apresentam espinhos na actina, que a gente chama apical das tetractinas. Então, ainda tinha uma característica mais específica. Aí nós temos aqui Leucaute, que já era um gênero conhecido, e por último, então, a Brategardia,
que nós chamamos, nós demos, né, um nome novo para esse grupo, que reúne esponjas que são anastomosadas, tem triactinas e tetractinas, sendo que triactinas são mais comuns, e tem de diferente em relação às outras, uma membraninha que recobre esse corpo anastomosado. A partir do momento que a gente conseguiu definir tudo isso daqui, a gente conseguiu fazer essas novas diagnoses. A partir de agora, eu não preciso mais fazer de novo a análise molecular. Eu sei que quando eu encontro uma esponja com corpo anastomosado, que só tem triactina, eu já vou direto para a clatrina. E desde então, gente, desde a publicação do trabalho, 2013, nunca até agora isso falhou. Então, vejam que a partir do momento que a gente pôde usar uma ferramenta externa à morfologia, que nos ajudou a entender a evolução morfológica, a entender, né, que aqui eu tinha um ancestral que tinha tri, tetra e provavelmente di, e que houve uma perda de tetractinas aqui. Então, a partir do momento que eu entendo isso, eu não preciso mais ficar refazendo a molecular. Basta eu usar o meu conhecimento agora e pela morfologia eu consigo resolver esses problemas. Desde então, o DNA ajudou muitas vezes a descoberta de novos gêneros. Nesse trabalho, que fez parte do mestrado da Baslav, a Baslav, agora ela é professora lá da Universidade Científica del Sur, lá do Peru. Então, ela é professora, agora ela já fez mestrado, fez doutorado, mas isso aqui foi referente ao mestrado dela. Nesse trabalho, foi visto que, dentre as amostras que nós tínhamos, que originalmente, né, pertenciam a esse gênero guancha, então era essa espécie guancha tetela, ela é uma espécie que ela foi coletada originalmente aqui na costa brasileira, há muito tempo atrás, tá? 1976 saiu a publicação. Nunca mais essa espécie foi encontrada. Até que num mergulho, lá em Curaçao, a BAIS conseguiu coletar uma esponja que a morfologia batia exatamente com a guancha tetela. E aí a gente ficou feliz, poxa, que bom, né? Vai poder fazer a molecular para ter a molecular da guancha tetela e ver onde ela vai se encaixar. E aí ela não se encaixou em lugar nenhum. Ela, na verdade, ela ficou independente, né? Não se ligou a clado nenhum, ficou independente, mostrando que era um gênero realmente diferente. Nós chamamos, então, de Nicola para esse gênero, então, guancha tetela atualmente é Nicola tetela, e a característica que a gente viu, principal morfológica desse grupo, é a anastomose, que, nesse caso, ela é uma anastomose que parece como se fosse uma casca de banana, né? Você tem os tubos subindo assim e se encontrando no ósculo, e essas espículas, que apresentam uma actina muito longa e as outras bem curtas. Então, esse gênero Nicola, ele foi proposto, né, e a gente atualmente está usando esse gênero. Um outro exemplo de gêneros novos descobertos graças ao DNA, a gente tem esse trabalho que fez parte da iniciação científica do Matheus. Então, o Matheus agora ele é um aluno de mestrado lá do laboratório. Na iniciação científica dele, ele estudou alguns organismos, né? Ele estudou uma população lá do Caribe, e dentre, né, esses indivíduos, essa população estudada lá das Pequenas Antilhas, ele acabou encontrando um gênero novo, que tinha uma distribuição boa ali nessa região das Pequenas Antilhas. Esse gênero, ele formou um clado super bem suportado, então a gente viu que era diferenciado de todos os outros, estava bem formadinho aquele clado, vários indivíduos. A morfologia dele, né, com um córtex muito bem formado, com um átrio verdadeiro, um tipo de sistema aquífero que a gente chama de solenoide, e apresentando ainda na superfície algumas espículas muito grandes, né, numa proporção
de tamanho muito maior do que as espículas do interior do corpo. A dúvida que ficou ainda em relação a isso era por causa da cor, porque alguns indivíduos com essa mesma morfologia, né, os mesmos tipos de espículas, né, de organização do esqueleto, alguns eram amarelos, outros eram brancos. E aí ele acabou sequenciando tanto os amarelos como os brancos para a gente poder ver se isso significavam espécies diferentes ou era uma variabilidade. E deu para ver que era uma variabilidade. Se vocês prestarem atenção aqui, está todo mundo junto, né? Tanto as formas brancas como as formas amarelas. Então, uma variabilidade de cor dentro dessa espécie bidérea, que até virou, né, a espécie mesmo é bidérea bicolora, por conta dessas duas cores. Mais recentemente, esse trabalho está no prelo, a gente está esperando, a qualquer momento ele vai sair do forno, né? Está lá sendo preparado, né? Tá sendo preparado a edição final. Nós vimos também uma outra espécie, que é essa espécie que nós estamos propondo o nome Janúzia. Então, essa espécie, esse gênero Janúzia, ele é um gênero, aqui nessa árvore, irmão de clatrina. Então, ele lembra um pouco as clatrinas, só que ele apresenta uma forma de corpo um pouco diferenciada. Ele tem um ósculo mais longo, ele tem triactinas e raras tetractinas, e ele apresenta a actina, a quarta actina das tetractinas, bem fininha, então a gente chama de uma apical agulha. Então, com essas características morfológicas, a gente consegue distinguir as espécies do gênero Janúzia. Apesar de aqui, né, eu estar só com um indivíduo mostrando para vocês, existem já vários indivíduos dentro, né, desse gênero Janúzia, tá? Só para chamar a atenção aqui que eu esqueci, nesse trabalho, né, nós estamos vendo, né, a biodiversidade de uma ilha que fica ali perto de Madagascar, então uma ilha do Oceano Índico, então ela fica ali pertinho de Madagascar, e nessa ilha a gente encontrou várias espécies, inclusive várias espécies novas, e esse gênero novo. E aí o DNA ajudou de novo, por causa de uma outra espécie que nós encontramos lá, que já era uma espécie conhecida, foi descrita até há pouco tempo por um grupo de holandeses, uma dupla de holandeses, que chamaram essa esponja de Uti insulagema. E eles não viram essa espécie em vivo, então eles não sabiam a cor dessa espécie. Quando nós fizemos essas coletas, nós vimos que existiam formas rosas, amarelas e brancas. E o esqueleto era igual das três. Então, a gente já fica pensando, isso pode ser uma variabilidade de cor. E aí, testa com a molecular. Então, testamos com DNA e, realmente, as cores não querem significar, nesse caso, espécies diferentes. É só uma variabilidade dentro da própria espécie. Bom, esses exemplos mostram para vocês, né, como você começar a usar uma ferramenta independente da morfologia, como isso ajuda a própria morfologia, porque você agora pode ficar trabalhando especificamente com a morfologia. Só que outras perguntas vão surgindo também com o tempo, porque, como eu falei lá no início, a gente quer saber da biologia dessas espécies, não só dar nomes a elas. E isso é o que a gente vai fazendo aos poucos. Então, nós temos, por exemplo, eu vou citar aqui para vocês alguns exemplos de trabalhos lá do laboratório. Então, por exemplo, essa espécie, Clatrina aurea, ela é uma espécie que foi descrita originalmente aqui para o Brasil, ela tem uma ampla distribuição no Brasil, sempre foi considerada uma espécie nativa do Brasil. E aí, nesse trabalho, esse trabalho ele veio depois de um outro, em que nós queríamos estudar a reprodução de Clatrina aurea. Então, a gente tem, né, o Emílio Lana, que daqui a pouco vou falar mais dele, que foi meu aluno de mestrado, doutorado, e é professor agora lá na Federal da Bahia, e ele queria ver como que se reproduzia a Clatrina aurea.
E durante mais de um ano ele ficou coletando mensalmente espécimes de Clatrina áurea e não conseguiu ver nem a larva, nem conseguiu ver espermatozoide e ovócito, um ou outro, num ou no outro indivíduo, assim, muito pouco. E a gente ficava, caramba, essa espécie é tão comum, né? Está distribuída para tudo que é lado, ela é abundante. Como é que a gente não encontra a larva, não vê como é que ela se reproduz? Aí, o André Pado fez, durante acho que foi o mestrado dele, acho que foi durante o mestrado, ele fez um estudo para saber se a clatrina, como é que a clatrina áurea, né, se existia uma reprodução assexuada em clatrina áurea. Ele acompanhou, então, durante 18 meses, uma população de clatrina áurea. Então, nesse tempo, ele estudou 66 indivíduos, né, que ele foi acompanhando com foto quadrado, né, então, tirando lá as fotografias mensais para ver como é que se comportava aquela população. E também tirou pedacinhos dessa esponja para fazer DNA, mas dessa vez não para gerar uma árvore, para analisar uma parte bem variável do DNA, que a gente chama de microsatélites. É uma região que é hipervariável, que é boa justamente para a genética de populações, que é bom para estudar indivíduos da mesma espécie. Ele fez esse trabalho e ele viu que, ao longo do tempo, os indivíduos de Clatrina áurea variam muito de tamanho. Então, ora eles são pequenininhos, aí eles crescem, aí eles diminuem de novo, crescem. Então, com isso, ele já mostrou que tamanho para essa espécie não está relacionado à idade. Então, você pode ter indivíduos muito mais antigos, pequenininhos, indivíduos jovens, grandes. Então, já mostrou aqui que o tamanho não quer dizer nada em relação à idade, não tem uma correlação. Outra coisa que ele viu é que, durante o tempo, havia fusão e fragmentação. Fusão e fragmentação. Então, um mesmo indivíduo podia se fragmentar em vários pedaços, depois ele se juntava de novo. E, analisando por microsatélites, ele viu que toda vez que havia fusão, só havia fusão de indivíduos com o mesmo código genético. Então, com indivíduos geneticamente idênticos. Logo, não havia formação de quimeras, né? Indivíduos geneticamente diferentes não faziam fusão. Ele ainda conseguiu tirar, né, desse trabalho uma informação importante, que é o tempo de vida de uma clatrina áurea. Então, ele viu que os indivíduos viviam de 1 a 16 meses, então uma vida curta. A média deu 4,7 meses de vida. Então, toda essa informação da biologia do animal, ele tirou a partir desse trabalho. Pergunta gera pergunta, né? A biologia é maravilhosa por isso. A gente responde uma coisa, pergunta 10. Aí veio o trabalho da Bárbara, que foi o trabalho de iniciação científica dela, para tentar explicar como era a dinâmica populacional da clatrina áurea, né? Já que a gente viu que não encontrou nada de reprodução assexuada, né? Assim, o que tinha de reprodução assexuada era a fragmentação, mas isso não permitia o espalhamento, né, daquelas esponjas, então elas estavam restritas àquela localidade. A gente queria entender um pouco mais como é que era essa dinâmica da população. O que foi visto nesse trabalho? Que durante o tempo, né, ao longo do tempo, ela acompanhou essa população lá em Cabo Frio durante 13 meses, fazendo fotografias também, né, os fotoquadrados. Ela conseguiu ver que, ao longo desses 13 meses, havia uma flutuação muito grande da população. Então, quando a gente olha aqui a área de cobertura, que é esse primeiro gráfico, a gente vê que vai aumentando aqui a área de cobertura, depois ela cai, depois ela aumenta de novo, aí cai de novo um pouco. Então, existe uma variação, né, uma dinâmica na área de cobertura dessa espécie. E a gente vê também, em relação a número de indivíduos, e aí essa já é uma medida um pouquinho mais complicada, porque quando um organismo se fusiona, passa a ser um indivíduo, quando ele se fragmenta, passa a ser 2, mas deu para ver também que havia essa flutuação. Bom, então, Clatrina áurea estava ali,
vivendo, né? E a gente sabia que tinha coisa chegando ali, tinha coisa, né? Você não tinha uma população parada, você tinha uma população muito dinâmica. E aí ela foi olhar o que tinha de interação ecológica em relação a essa clatrina áurea. Então, além do recrutamento contínuo que foi visto nesse trabalho, ela viu que organismos entravam em contato direto com a áurea. Foram encontrados vários organismos, mas em contato direto, algas, que correspondiam a mais de 50% do quadrado, né, dos quadrados que ela foi acompanhando, assídeas, esponjas, pólipo de coral. E aí chamou a atenção que esses pólipos de coral, especificamente eram duas espécies, a Astrangia ratibuni e a Filângia americana, em 80% das clatrinas áureas estavam sempre associadas a esses pólipos de coral. O que foi visto, então? Que aqueles pólipos que se associavam que aquelas esponjas que se associavam com os pólipos de coral, elas tinham uma sobrevivência maior do que aquelas que não se associavam a pólipos de coral. Então, as sem associação, elas viviam, em média, 3 meses e chegaram, no máximo, até 7 meses de vida. As que se associavam com corais viviam, em média, 4 meses, no máximo, 14 meses. Então, vocês vejam que, em termos de máximo de vida, elas viveram bem mais quando associadas do que quando não associadas. Em termos de média, você tem as não associadas com 3 meses, as associadas com 4. Parece pouco. Bom, parece pouco para uma espécie que pode viver 100 anos, né, como a nossa. Para uma clatrina áurea, que se a gente lembrar lá do trabalho do Andrezinho, ela vive no máximo, isso aí, de 15, 16 meses, você poder viver 1 mês a mais pode fazer a diferença. Mas continuávamos intrigados, porque a clatrina áurea ela se reproduz de algum jeito. Como ela se reproduz? Então, a dúvida persistia. Aí, no doutorado do Andrezinho, do André Pádua, que agora é professor lá da Federal, da Rural, né? Ele viu o fluxo gênico de clatrina áurea das costas, né, sudeste e sul do Brasil. Então, ele pegou várias populações de clatrina áurea nessa distribuição, analisou, de novo, por microsatélites e analisou também a morfologia. O que ele encontrou? Uma alta diversidade genética. Então, se fosse uma espécie que só se reproduzisse assexuadamente, a gente esperaria uma diversidade genética menor. Então, ela tem uma reprodução sexuada, a diversidade genética dela foi super alta. Ele viu também, na morfologia, uma super variabilidade, tanto no tamanho como na forma das espículas, havia uma variabilidade muito grande, intraespecífica. Então, ela tem uma certa, não vou chamar de plasticidade, porque a gente não conseguiu associar nenhum tipo de ambiente, mas ela tem uma variabilidade muito grande na sua morfologia. Aí ele fez ainda essas análises. Esse primeiro gráfico aqui, eu não sei se vocês já viram alguma vez, esse gráfico, ele é feito, né, com um programa, um tipo de análise, que o programa que a gente usa é o Structure. Então, ele pega as populações, pega os indivíduos daquelas populações e ele vê quem é mais parecido com quem. Então, eu posso considerar, se eu só tiver 2 populações, se eu só tiver 3 populações, e se eu tiver 4 populações, e ver como é que acontece essa distribuição. Vamos olhar aqui essa, com 4 populações. Reparem que a gente tem aqui, no Arvoredo, que é lá em Santa Catarina, uma população muito mais diferenciada do que nas outras localidades. Em segundo lugar, a gente tem aqui Cabo Frio, que também é um pouquinho mais distante, né, um pouquinho mais diferenciado do que as outras. Então, reparem aqui que a gente tem o Arvoredo bem diferenciado, né, tanto que quando a gente coloca 2 populações, o Arvoredo fica destacado. A gente tem aqui
uma mistura um pouco maior, né? De Cagarras com Ilhabela é lá em São Paulo, né? Cagarras aqui no Rio de Janeiro. E a gente tem ainda Cabo Frio, mais ao norte do Rio, um pouquinho mais diferenciado, mas ainda mais próximo dessas outras localidades do que o Arvoredo. Essa análise, que é uma análise de FCA, ela também mostra para a gente o Arvoredo bem mais destacado, né, bem mais separado do que as outras localidades. Então, isso mostra para a gente uma estruturação muito grande das populações dessa espécie, o que significa, né, o que aponta para a gente endocruzamento. Então, essa espécie, né, os indivíduos de Clatrina áurea, eles reproduzem mais com outros indivíduos próximos do que com organismos que estejam muito distantes. Então, existe um endocruzamento muito grande. E essa diferença entre as populações mais aqui do Sudeste em relação ao Sul, né, em relação ao Arvoredo, nós sugerimos que possa ser por causa do substrato que a gente encontra no meio do caminho, entre Ilhabela e Arvoredo. Então, você tem um trecho da costa brasileira que é muito cheio, tem um substrato que é mais arenoso, onde você talvez tenha menos substrato adequado para a Clatrina áurea. A Clatrina áurea, ela se fixa sempre em pedra, sempre longe de sedimento, sempre em lugar muito protegido da luz. Então, esse é o tipo de ambiente que ela gosta. E aí, a gente sugere que talvez não haja esse tipo de ambiente em grande quantidade no meio do caminho, e isso causaria, então, esse certo isolamento, né, que a gente vê nesse trabalho. Mais adiante, a gente viu que a Clatrina áurea, ela não ocorria só no Brasil. A gente viu que a Clatrina áurea ocorria também no Caribe. Então, nós fizemos em 2016, talvez, acho que foi em 2016, uma expedição junto com o pessoal da França. Então, na verdade, foi uma expedição francesa que faz parte, que fez parte da colaboração que nós temos com a França. E aí, nessa expedição que nós fizemos com eles, nós encontramos Clatrina áurea em grande quantidade aqui nas pequenas Antilhas. E também foi encontrado no Panamá. Então, com essa amostragem, nós resolvemos estudar toda a costa oeste, né, toda a costa oeste não, né, mas essa parte que vai desde o Caribe até o sul do Brasil. E, para nossa surpresa, também foi encontrado numa outra expedição, que foi organizada pelo pessoal lá do Museu Nacional, o professor Eduardo Raidu e o professor Philippe Villens, que é lá da Bélgica, lá eles fizeram essa expedição para o Peru, e foi encontrado também Clatrina áurea no Peru. Bom, com isso a gente tinha essa amostragem e tinha que repetir a análise, só que usando agora essa amostragem maior. Tá? Então, usamos também microsatélite, morfologia, e dessa vez acrescentamos também a análise do ITS para poder fazer análises filogenéticas e filogeográficas. O que nós vimos? Grande variabilidade, tanto de tamanho como de forma das espículas, só que chamou a atenção que as populações do sul e do sudeste do Brasil, elas eram mais diferenciadas em relação à população do Peru, à população do Caribe e à população de Abrolhos, que era a única população que nós tínhamos do Nordeste brasileiro. Então, essa população de Abrolhos, ela estava mais próxima morfologicamente do Caribe e do Peru do que do Brasil, tanto no comprimento como na largura. A análise filogenética, usando o ITS, nos mostrou que aqueles indivíduos todos eram, de fato, coespecíficos. Então, todo mundo pertencia à espécie Clatrina áurea. Então, nós temos aqui um suporte super alto, mostrando que tanto os espécimes do Brasil, como do Caribe e do Peru, pertencem a uma única espécie, apesar dessa diferenciaçãozinha aqui em relação aos espécimes do Peru. Olhando essa análise de filogeografia,
a gente tem aqui uma rede de haplótipos, né? Vocês viram já a rede de haplótipos lá naquela palestra que o Paulinho deu. Então, a gente vê aqui nessa rede de haplótipos o Brasil, o Caribe e o Peru. E olha que coisa curiosa, nós temos aqui uma possível expansão dessa espécie no Brasil e no Caribe, e não temos a mesma coisa no Peru. E aquele comentário que eu fiz para vocês da morfologia de abrolhos, reparem que aqui esse H1 ele é um haplótipo de abrolhos, e é o haplótipo que faz essa ligação, essa conexão entre o Caribe e o Brasil. Então, isso mostra como as populações do Nordeste, muito provavelmente, em geral, mas aí a gente chama atenção para abrolhos especificamente, porque ele já está mais abaixo ali, né, fazendo essa conectividade do Sudeste e Sul do Brasil em relação a Nordeste e Caribe. Então, isso aqui é bastante interessante, abrolhos fazendo essa conexão aqui entre Brasil e Caribe. Olhando um gráfico daqueles que a gente acabou de ver, do Structure, olha aqui o Peru, bem mais isolado, né, do que as outras localidades. Aqui a gente tem o Arvoredo, bem mais isolado do que as outras localidades. E a gente tem aqui abrolhos compartilhando muito mais, né, sendo muito mais próximo do Caribe do que das outras populações do sul e do sudeste do Brasil. Então, esse resultado é um resultado bem interessante para a gente. Aqui, de novo, a gente tem Peru bem isolado, a gente tem Caribe, aqui a gente tem o sul e sudeste do Brasil, e o abrolhos no meio do caminho, né, como se fosse uma conectividade aqui, né, uma população que está entre lá e cá. E aqui também, nessa análise de DAPC, a gente tem aqui Brasil e alguns indivíduos de abrolhos aqui, alguns indivíduos também aqui, e a gente tem aqui o Peru um pouquinho mais isolado, embora sempre tenha uma conexão ou outra. Bom, além dessa questão, né, de abrolhos, que eu já comentei com vocês, a gente vê pelos resultados que o Brasil provavelmente é a população, é o que tem a população mais antiga de Clatrina áurea, considerando a amostragem utilizada, e o fato do Peru ficar tão isolado e ter uma diversidade genética tão baixa, isso fez com que a gente suspeitasse da possibilidade da população peruana ser fruto de introdução e não um resultado de uma distribuição natural. A gente não pode afirmar isso, mas as sequências do Peru eram muito parecidas, algumas idênticas, então isso faz com que a gente, né, olhe essa diversidade genética muito baixa, essa distância muito grande, como uma possibilidade de introdução de espécie. E aí, eu vou comentar com vocês sobre bioinvasão, porque quando a gente tem até pouco tempo, né, a gente pensava, eu estou chamando de bioinvasão só para chamar atenção que são espécies exóticas, tá? Não necessariamente espécies de fato bioinvasoras, espécies que causem realmente problemas, tá? Que é uma espécie bioinvasora, em geral a gente usa esse termo para quando a espécie causa algum problema. Existem, no caso de algumas espécies que a gente vai ver aqui no Brasil, elas não são exatamente bioinvasoras, porque elas não estão causando nenhum problema detectável, mas elas são espécies exóticas. A primeira delas, né, antigamente a gente achava que a esponja não tem espécie exótica, não existe bioinvasão por esponja, porque a larva de esponja não aguenta ficar em água de lastro de navio. Então, as larvas morrem, por isso não existe. Depois a gente viu que não era bem assim, existem espécies invasoras de esponjas, então a gente já reviu, né, tudo isso no conhecimento que se tem de esponjas. Aqui no Brasil, a primeira espécie que nós chamamos de espécie introduzida, né, de espécie exótica, foi essa espécie Paraleucilla magna. Então, a gente tem aqui a foto dela, tá? Essa Paraleucilla magna.
Essa espécie, curiosamente, se vocês procurarem, a localidade tipo dela é o Rio de Janeiro. Porque não existem muitas pessoas no mundo trabalhando com taxonomia de porífera. Menos ainda existem trabalhando com taxonomia de calcária. Então, por acaso, quem descreveu essa espécie fomos nós aqui no Brasil. Mas essa espécie, ela apareceu de uma hora para outra. A gente nunca tinha visto essa espécie, de repente, encontra um pouquinho, de repente ela tomou conta aí de tudo. E aí a gente vai vendo cada vez mais indivíduos dessa espécie e cada vez uma distribuição maior dela na costa. Bom, depois que ela foi descrita, começaram também a reportar essa espécie para o Mediterrâneo. Então, primeiro, se eu não me engano, foi na França, depois foi na Espanha. Hoje em dia, em todo o Mediterrâneo, você já encontra essa espécie, Paraleucilla magna, e aqui também, no Atlântico Leste, também já tem ocorrências dessa espécie. Lá, ela é considerada, de fato, invasora, bioinvasora, porque ela atrapalha cultivo de molusco. Então, as fazendas de molusco são muito prejudicadas, não sei se vocês conseguem enxergar bem aqui. Ó, essa esponja, ela está em cima de um monte de mexilhão aqui, então ela atrapalha muito a parte de essas fazendas de moluscos lá no Mediterrâneo. Aqui no Brasil, a princípio, não. Bom, aí a gente começou a estudar essa espécie, porque era uma espécie super abundante, uma espécie que a gente considerava sendo uma espécie exótica, então a gente queria saber sobre a reprodução dessa espécie. O Emílio Lana, que eu mencionei lá atrás, que é professor atualmente lá na Federal da Bahia, ele começou a estudar, então, desde a iniciação científica dele, ele começou a estudar a reprodução de esponjas, né? E começou logo com a Paraleucilla magna, que a gente tinha muita curiosidade em relação a ela. E aí ele fez vários trabalhos, eu coloquei alguns aqui, mas assim, vendo toda a gametogênese, vendo a embriogênese, a formação, né, da larva, e até essa parte de como que a larva se forma e como ela se desenvolve. Isso respondeu várias perguntas para a gente em relação à biologia de porífera. E aí veio o André Pádua, que nesse momento estava fazendo a iniciação científica ainda, e no trabalho de iniciação científica dele, o que a gente queria saber é qual é a preferência, né, de ambiente que essa larva tem, de Paraleucilla magna, para saber se essa distribuição que ela tem no Brasil, se a gente conseguiria, né, traçar o futuro dessa espécie aqui no Brasil. Então, ele fez um trabalho de recrutamento, colocou placas de recrutamento aqui na Praia Vermelha, e ele estudou o recrutamento dessa espécie in situ e viu que, ao longo do tempo, né, sempre havia, né, ela era recrutada continuamente ao longo do ano, mas ela sempre preferia a parte protegida da luz do que a parte exposta à luz. Então, ela é uma espécie ciáfila, ela gosta mais do ambiente escuro do que do ambiente iluminado. E aí ele fez o mesmo experimento in vitro, né? Pegando uma placa de Petri, colocando luz de um lado, escuro do outro, para ver a larva indo para um lado ou para outro, o que ela realmente preferia, para ver se era uma escolha da larva ou se era uma escolha do ambiente. Tem um ambiente onde tem mais competição, então por isso ela opta pelo outro. A gente queria saber isso. Mas mesmo na placa de Petri, a maioria escolheu o ambiente protegido da luz. E a gente ainda viu que essa ainda é uma larva apressada, é uma larva que em 3 horas a maior parte delas já assentou. Então elas têm uma pressa muito grande, elas assentam muito rapidamente no substrato. Aí o Emílio, no doutorado dele, eu acho, aí ele resolveu, então, a gente falou, vamos agora responder uma outra pergunta, que existem fatores ambientais que controlam a reprodução dessa espécie? Então, ele estudou ovócitos, os embriões e as larvas, para ver o que acontecia. E ele viu que a reprodução da Paraleucilla magna é uma reprodução contínua, ela se dá ao longo do ano, e ainda viu que
o maior esforço reprodutivo, um dos maiores esforços reprodutivos no Filoporífera é de Paraleucila magna. Então, a Paraleucila magna, ela produz uma quantidade enorme de ovócitos, de embriões, de larvas, o que é muito adequado para uma espécie exótica, né? Então, ela consegue funcionar muito bem em ambientes diferentes, porque ela tem essa capacidade de se reproduzir tão boa, né? Tão efetiva. Em relação aos fatores ambientais, ele pesquisou fotoperíodo, precipitação, temperatura, fitoplâncton e bacterioplâncton. E o que teve a maior importância foi, sem dúvida, a temperatura. Apesar da gente ver uma correlação também em relação aos ovócitos, né, em relação a fotoperíodo, e ter visto, em relação às larvas, o bacterioplâncton, apesar disso, o que apareceu sempre foi a temperatura. Então, a temperatura, ela tem um papel muito importante, né, e em termos de reprodução dessa espécie Paraleucila magna. Bom, veio a Fernanda Cavalcante, que é professora agora também, lá na Federal da Bahia, e a Fernanda Cavalcante, ela estudou no doutorado dela o que acontecia com essa Paraleucila magna e com uma outra espécie também exótica, Cicetusa rastífera, o que acontecia com elas no recrutamento? Havia competição? Quanto tempo ela vivia? Como é que era a taxa de crescimento? Então, ela colocou essas estruturas no mar, então lá no porto, em Arraial do Cabo, ela colocou essas estruturas e acompanhou o assentamento das larvas dessas esponjas. Isso durante... a placa ficou mais tempo no mar, né? Mas desde que a primeira esponja foi detectada, o experimento durou 10 semanas. E aí, o que ela viu? Que naquelas placas surgiam vários outros organismos, né? Principalmente briozoários e algas. Então, principalmente. Mas também foram vistas cracas, poliquetas, assídeas, mas principalmente foram briozoários e algas. E ela viu que, apesar de você ter uma preferência de habitat, tanto faz o ambiente em que elas estavam. Então, se a gente olha aqui, a gente vê que, olha, elas preferiram o ambiente mais protegido do que o ambiente exposto, né? Preferiram mais o vertical do que o horizontal quando era, né, quando era o protegido, mas mesmo assim elas conseguem viver em qualquer tipo de ambiente. Então, mostra mais uma vez que elas estão aí para o que deve é. Em relação ao desenvolvimento, né, ao crescimento delas, o primeiro recruta foi observado 3 semanas depois que a placa foi posta no mar. E já tinham outros organismos ali, aqueles briozoários, as assídeas já estavam lá. No início, o crescimento foi bem mais rápido. E aí, depois, começou a ter aquela variação no crescimento, que a gente já comentou lá atrás, que em Clatrina áurea também há essa variação, aqui também ainda há variação. Até o 8º mês, que foi o tempo em que essas esponjas foram acompanhadas, nenhuma se reproduziu. Então, o tempo de reprodução vai vir depois disso. E houve uma mortalidade altíssima. Então, reparem só, 97,2% dos organismos assentados morreram. A gente não sabe por quê. Se foi a competição com briozoários e assídeos, se foi predação, porque a gente sempre via ouriços, peixes por ali, mas pelo nosso desenho amostral, não é possível responder a essas questões. Isso, de qualquer jeito, mostrou que, apesar da Paraleucila magna se reproduzir muito bem, ela não, a princípio, ela não oferece uma ameaça para os outros organismos que estão ali em volta dela, já que o tempo de vida é curto, já que ela não parece tão agressiva competindo com os outros organismos.
Em relação ainda à Magna, o outro trabalho, esse saiu agora, ano passado, foi para ver a genética de populações dela. E aí a gente pegou espécimes do Brasil, né, e espécimes também do Mar Adriático, para saber como é que essa Paraleucila magna se comporta, se havia fluxo gênico de lá para cá. O que a gente viu? De novo, alta estruturação. Então, olha aqui a Croácia totalmente isolada, né? A gente vê de novo Santa Catarina um pouco mais isolado, mas reparem, não sei se vocês vão conseguir lembrar, que lá na Clatrina Áurea tinha mais uma misturinha. Aqui não. Aqui a estruturação é super alta. Entre cada uma dessas localidades, você tem uma estruturação bem grande. Então, o endocruzamento ali é muito grande. E isso, então, nessas análises, mostrando esse tipo de estruturação tão forte, e a grande quantidade de diversidade genética muito alta dela, isso fez com que a gente sugerisse, né, a possibilidade de múltiplas introduções. E múltiplas introduções, então, ela está vindo de vários lugares diferentes, talvez, de vários pools genéticos diferentes, e chegando aqui em vários momentos. De onde, infelizmente, a gente não sabe ainda, a origem é desconhecida. E aqui eu vou mostrar rapidamente uma outra espécie também introduzida aqui no Brasil. Essa espécie ela é lá do Oceano Índico, a Heterópia glomerosa, e que chegou aqui no Brasil há pouco tempo. A primeira vez que ela foi detectada foi em Angra dos Reis, em 2005. Depois a gente já começou a ver na Ilha Grande, depois já começou a ver lá em Arraial do Cabo, e aí ela foi subindo, porque aí a gente já viu em Salvador, já viu em Maceió e em Fortaleza. Então, a gente foi vendo, né, essa espécie, ela está agora amplamente distribuída no Brasil, enquanto a Paraleucila magna está só sul e sudeste, nunca chegou mais adiante. Essa Heterópia glomerosa não, ela já está em toda a costa do Brasil. E aí, reparem que a gente tem aqui esse clado de Heterópia glomerosa. Então, a gente vê que essa espécie do Brasil, ela é coespecífica com a da Indonésia, que, se vocês prestarem atenção, está escrito Uteopsis argentea, porque essa identificação ela estava errada. Então, quando a gente pediu para ver esse material, a gente viu que era a Heterópia glomerosa, o material lá da Indonésia, não era a Uteopsis argentea, e aí a gente conseguiu ver que, olha, realmente a espécie que está aqui é a espécie lá do Índico, coisa que até hoje a gente não conseguiu fazer com a Magna, porque ninguém conhece a Magna para lá, então a gente não tem esse conhecimento. Bom, morfologia super padrão, tanto dos espécimes aqui como os espécimes lá da Indonésia, essa morfologia é bem conservada entre eles, e a distribuição conhecida até o momento, olha aqui, toda a costa do Brasil, África do Sul, olha aqui, ó, no Índico, aqui perto na Índia, né? Na Índia, não. Aí e aí a gente tem aqui também Indonésia, alguns pontos aqui. A gente tem aqui na Austrália, a gente tem Nova Zelândia. Então, assim, a gente tem uma distribuição super ampla dessa espécie. E é isso, gente. Então, a ideia era essa, né? Passar para vocês um pouco dessa informação de como taxonomia integrada é isso. É a gente não ficar só no nome da espécie. O nome da espécie é importantíssimo, mas não é só isso. A gente quer conhecer a biologia da espécie. E cada vez que a gente conhece a biologia da espécie, a gente conhece mais a espécie, e isso faz com que a gente entenda melhor o organismo que a gente estuda. Então, é isso.